Continuando, então, o caso dos Estados Unidos e o poder corporativo desse país no século XIX e no século XX, hoje quero continuar a partir do ponto, a partir dos anos subsequentes à Guerra Civil Americana, né? Então, começaria a partir desse ponto. Continuarei, na verdade, né? Porque eu já gravei 2 vídeos anteriores sobre isso, sobre o poder corporativo. O poder corporativo nada mais é do que a concentração de empresas, ou seja, os monopólios, né? Basicamente é isso. Nos anos imediatamente subsequentes à Guerra Civil, excetuando-se o setor ferroviário, prevaleciam as indústrias de pequeno porte, relativamente atomizadas no contexto da economia norte-americana, face aos padrões atuais. Embora não se disponha de estatísticas precisas referentes a esse período, calcula-se que as 200 maiores empresas não financeiras controlavam uma percentagem insignificante do conjunto de ativos industriais. Já no final da década de 1920, já nos anos 20, século 20, essas 200 maiores empresas não financeiras controlavam 33% de todos os ativos industriais. A causa fundamental do processo de concentração, e aqui então começamos o vídeo de hoje de fato tentando entender o processo, qual que é a causa do processo de concentração norte-americano. Foi a onda de combinações e fusões em escala sem precedentes que ocorreu no último quarto do século XIX, ou seja, entre 1875 e 1900, em consequência da concorrência excepcionalmente violenta que devastou e arruinou grande número de pequenas empresas industriais no contexto norte-americano. Diante disso, muitos começaram a colocar seriamente em dúvida a noção liberal de mão invisível. Atribuíam ao individualismo desenfreado a responsabilidade por aquele estado de guerra incontrolável. Empresas gigantescas investiam umas contra as outras, ferrovia contra ferrovia, usina siderúrgica contra usina siderúrgica, cada qual procurando assegurar a cobertura de suas despesas fixas, arrebatando para si o maior quinhão de mercado, maior participação de mercado. A concorrência entre os grandes produtores tendia a se tornar cada vez mais encarniçada. No setor ferroviário, por exemplo, travaram-se constantes guerras de tarifas na década de 1870 nos Estados Unidos. Nos campos petrolíferos, nas minas de carvão, entre os produtores de aço e cobre, rebentavam com frequência guerras de preço, por meio das quais os produtores procuravam conquistar para si os mercados, a participação de mercado. Essa guerra implacável resultou na destruição ou na absorção dos concorrentes mais fracos. Por isso, o poder corporativo nos Estados Unidos se tornou cada vez maior. Restavam na arena somente os gigantes, o que tornava a concorrência ainda mais destrutiva para o conjunto da economia. As fusões foram a solução encontrada pelas empresas que sobreviviam à concorrência para escaparem de serem aniquiladas. Na verdade, a fusão, então, era uma consequência, que era o que tinha para a sobrevivência. O alcance das fusões foi tão grande que, em 1904, elas haviam alterado em profundidade a estrutura da economia norte-americana. No princípio daquele ano, havia cerca de 300 grandes combinações industriais com uma capitalização conjunta superior a 7 bilhões de dólares naquele período. Controlavam mais de 2/5 do capital industrial do país e englobavam cerca de 4/5 das indústrias norte-americanas de importância. Bom, então eu finalizo por aqui esse assunto sobre o poder corporativo nos Estados Unidos. Nos vídeos anteriores eu tratei sobre o caso da Alemanha, né, o poder corporativo na Alemanha, o poder corporativo na Inglaterra e também uma introdução sobre isso, né? Por que eu estou tratando sobre esse assunto? É um assunto básico, introdutório à playlist de História da Economia e estou no capítulo 8 sobre a formação do capitalismo corporativo e a defesa do laissez-faire, do livre mercado, né? O livro-texto que eu estou utilizando é este aqui, ó, pequeno livro, História do Pensamento Econômico, do Hunt. É um livro socialista, ele tem um viés socialista. Eu não sou socialista, portanto não concordo com esse livro, mas de forma introdutória serve. Claro que depois que finalizar este livro, já estou quase, inclusive, procurarei um livro mais robusto, porque esse livro enviesado com certeza não traz uma noção apurada da realidade. Claro, ele traz uma crítica ao capitalismo ao longo de todo o livro, mas isso já é a mesma história de sempre em qualquer livro que tem esse tipo de viés, né? Eu quero ter uma visão mais realista das coisas. Mas, então, esse foi o vídeo de hoje. Entendemos que os Estados Unidos
teve um poder corporativo gigantesco, segundo esta visão aqui, por conta do livre mercado. A culpa está no livre mercado, segundo essa visão socialista. Ou seja, uma empresa adquirindo a outra, até que poucas empresas dominaram completamente a economia, portanto, tendo um grande poder corporativo. No próximo vídeo quero tratar sobre a concentração de rendas, ainda no contexto de poder corporativo e a defesa do laissez-faire. Beleza? Vídeo passado foi o vídeo número 2 sobre o poder corporativo nos Estados Unidos, vou deixar aqui no final. Valeu!